hoy el mundo nos exige unas nuevas respuestas a problemas. Todo está cambiando, los modelos educativos, los modelos pedagógicos también están sufriendo un cambio. En el pasado todo giraba alrededor del profesor. Las formas en que se comunicaba con la gente es totalmente diferente como lo estamos haciendo ahora. Debemos de estar actualizados, debemos de buscar estrategias nuevas para poder implementarlas en la educación que se está requiriendo hoy en día. Tenemos que hacer alumnos competitivos y desarrollarnos a la par de otros países. Y debemos preparar a nuestros alumnos a nuevos paradigmas. Básicamente ha sido mi compromiso el buscar alternativas que permitan abordar el conocimiento de una manera diferente. Realmente los que más se benefician son los niños, porque la tecnología ahora sí está puesta al servicio de la educación. Eso implica pensar en tecnología, eso implica pensar en métodos distintos a los tradicionales. É uma escola onde você aprende com o universo. Não vejo mais com lousa e giz. Isso para mim acabou. Muito obrigada, Léo, Donato também. Eu estou muito contente em poder estar aqui. Há uma razão muito especial. Há quase 25 anos eu trabalhei aqui. Essa foi minha casa por um ano inteiro. Eu adorei. Adorei por várias razões. Uma das razões é porque eu admirava minha vida toda Walt Disney. Mas não só devido à capacidade de realizar os sonhos, mas devido à sua missão. E quando eu trabalhei na Epcot, nesse tempo, havia uma atração muito boa, um jogo. Você entrava no jogo e ele mostrava como ele tinha visualizado o futuro e como ele pensava que o futuro seria. E havia um tempo FaceTime, um tempo de cara a cara. Você podia ver uma mãe olhando o que os meninos estavam fazendo numa tela e as crianças estavam se comunicando com ela. Esse é o sonho que ele tinha de como o futuro seria. Mas sabe o que é? Essa atração agora está fechada. Porque a tecnologia chegou e ela tinha razão. Então, isso de que trata nossa palestra. Como é que nós visualizamos a educação nos anos vindouros? Temos um excelente desafio, porque os trabalhos que nossos alunos vão ter não existem ainda. As carreiras que eles vão estudar podem nem existir agora. Então, como é que nós podemos prepará-los? Como podemos fazer com que estejam prontos para um mundo que está em movimento tão rápido? Então, agora estou muito honrada e muito contente em poder apresentar uma pessoa que começou como professora de escola, como todos nós aqui, e depois ela foi diretor financeiro de um distrito escolar no Texas e usou toda a experiência que ela ganhou na sala de aula e da escola. Ela entrou na Apple no ano 2000 e ela ajudou a Apple a definir a impressão do século XXI em termos do ambiente de aprendizagem. Por favor, ajude-me a dar uma salva de palmas a Stephanie Hamilton. Obrigada. Muito obrigada. Estou bem-vindo aqui, né? Eu acho que sou que falo mais alto. Está muito alto o som.
Não, não é demais, ok. Parece muito alto para mim. Então, muito obrigada por ter me permitido vir falar com vocês hoje. Como Mimi falava tão gentilmente, eu me considero, primeiro, educadora que trabalha na Apple. Então, eu tenho muitas oportunidades de viajar no mundo para saber o que está funcionando, o que não está funcionando nas escolas do mundo, porque esse é meu trabalho agora. Mas estou aqui para falar do gerenciamento da inovação. Uma das coisas que quero falar é por que temos que inovar. Eu não sei se vocês já conheceram essa citação, mas veio do manifesto da Apple que chama Os Loucos. Mas está falando nas pessoas que são malucas para pensar no futuro. São justamente as pessoas que vão fazer com que aconteça. Acho que hoje de manhã vocês já tiveram alguém falando da mesma coisa. Como você pode ter a coragem, não só para visualizar o futuro, mas para realizá-lo. Então, a parte do que é, como você entende que o mundo está mudando. Alguém conhece essa obra de Tony Wagner que chama Closing the Achievement Gap? Está disponível em várias línguas, mas ele é professor da Harvard. Ele fala das aptidões necessárias para sobreviver no século XXI. E ao olhar, a primeira aptidão é pensamento crítico e resolução de problemas. Nossa educação, o sistema não foi projetado para isso. Foi projetado para fazer com que os alunos pensassem em como cumprir, seguir ordens, como chegar no trabalho na hora, na escola na hora. E o pensamento crítico e resolução de problemas eram para as elites. Segundo, colaboração através das redes e como você vai tomar conta disso, como você pode liderar por influência. Como gerentes das suas escolas, a coisa mais importante que vocês podem fazer é liderar por influência, ajudar as crianças a fazer a mesma coisa. Agilidade e adaptabilidade. A previsão de que um dos impulsores da mudança é que todos nós vamos viver mais. E porque vamos viver mais longo, teremos que ter carreiras múltiplas. Então, a capacidade de mais valor, a resiliência. Como é que eu posso ser adaptável e mudar, ser agente de mudança, porque eu vou ter que mudar. No passado, educávamos as crianças para o mundo de hoje sem prepará-los para o fato de que seu mundo seria diferente. Iniciativa e empresariedade. Nós tomamos o risco, tiramos o risco da aprendizagem, ensinamos aos alunos o que fazer, como fazer, quanto tempo, quando ficar em pé, quando sentar, como vão ser empresários, como vão inventar o futuro, sem focalizarmos nisso. A próxima coisa que é feita é comunicação eficaz, oral e escrita. Eu acho que estamos bem nisso na escola hoje. Então, isso não requer muito pensamento, mas a próxima, sim, acessando, analisando informações, dados. Existe a previsão de que até o ano 2020 haverá 35 zettabytes de informação na internet. Agora, se você sabe que o zettabyte, levante a mão. Não? Eu sou uma pessoa de TI, daí uma pessoa levantou a mão lá. Eu sou uma pessoa de TI, eu não sabia o que era um zettabyte. Mas eu sou um velho inglês, um professor de inglês, sabia que se eu começava com Z tem que ser grande. 1 bilhão de terabits. Então, 36 bilhões de terabytes de informação na internet até o ano 2020. Daqui a 7 anos só. E como nós estamos arcando com essas informações? A próxima aptidão que tem que ter curiosidade e imaginação. E isso que é necessário para todos os aprendizes. Existe um livrinho como criar um sistema educativo do século XXI. Diz que nós temos que sair de professores mestres até aprendizes mestres. Todos nós aqui no salão temos que trabalhar para desenvolver a nossa curiosidade, nossa imaginação. Essas são as aptidões do mundo em mudança. Temos que ter essas aptidões, tem que ter. Outra coisa que é útil, outro livro que foi elaborado para o Instituto do Futuro, e nesse livro dizem que essas são as 10 aptidões vitais para sobrevivência no ano 2020. São alunos que já estão no 5º ano agora. Eles têm que ter essas aptidões. Então, se eu fosse ver os websites, os sites,
as suas escolas, eu veria esse tipo de aptidão que vocês estão preparando os alunos para poder fazer. Vamos ver, número 1, fazer sentido. É muito baseado nesse 35 zettabytes de informação. Meu trabalho não é saber tudo já como professora, meu trabalho é poder ajudar a fazer sentido disso para meus alunos. As outras coisas que eu acho muito importantes para os educadores é transdisciplinário. Uma das coisas que eu vejo no trabalho internacional é que eles focalizam muito na resolução de problemas, não só na matemática ou nos estudos sociais, mas como você vai usar a aptidão para aprender a base de desafios para que os alunos estejam usando todas as suas capacidades. Outra coisa que temos que dar muita atenção é gerenciamento da carga cognitiva, ou seja, quanta informação nós podemos absorver em qualquer momento dado. É muito importante para as escolas, porque eles têm que dar um ritmo às lições com 35 zettabytes de informação. Gerenciar essa carga de informação é extremamente importante. É um livro aí que chama as 12 regras do cérebro para descobrir como é que você pode ajustar as coisas, como vocês aprendem andaimes nessa idade de impossíveis quantidades de informação. Então, quais são as expectativas dos aprendizes? Outra mudança que está nos obrigando a mudar. Quando eu vejo essa foto, eu penso no fato de que quando eu entro em YouTube, eu posso ver crianças de 18 meses usando um iPad e não precisa de nenhuma instrução. O que você vai fazer com esses alunos chegarem na escola? Como você vai se ajustar? Então, a tecnologia está mudando, os aprendizes, as expectativas dos aprendizes, do que você vai dar para eles, o que você vai fazer para eles. Também tudo mudou. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que chamamos Meet the Learners, Conheça os Aprendizes. É uma combinação de alguns vídeos que tiramos de aprendizes no mundo. About a year ago, I was asked by a couple of my friends at Apple to go out and produce some videos that really collected evidence of what learning really looks like at a variety of different age groups. You know, really focus on the kind of stuff that kids are doing, why are they doing it, and the process that they take on how they're doing it. And as a filmmaker, Bom, pediram para a gente não traduzir os vídeos, então não estou fazendo. like those particular stories, and so that was sort of the birthplace of these movies. Is to we really wanted to look at what learning looked like from kids from 4th grade all the way to post-secondary and medical school. Hello? Aaron, this is Mrs. Garcia. I'm having a really tough time with iWeb right now. Okay, take a deep breath. I'm going to walk you through this. This is the story of how a few kids who've been best friends since kindergarten took the traditional story of becoming successful by going to high school, going to college, and getting a job, and sped it up. And I mean really sped it up. I decided to take it upon myself and make the product available for my community because I wasn't willing to wait to study in college. You know, learning doesn't really have to start and end at school. You know, you can take it to your house or learn on your own. I got tired of waiting to learn. I didn't see a purpose in wasting time doing things that could have been done faster. Technology has helped Cooktown with our Meat through our website, social networking, video editing, and then we put it online for everybody to see. I wouldn't be able to figure out how to use these things without the internet. I just go on the internet, go to YouTube, type in how to. I think it's a more intuitive way of learning, really, of having an understanding of what you're trying to solve, and then communicating that to a large group of people, whether it's in the form of an iPhone application or in the form of a digital story. Nowadays, I'm checking my email 4 or 5 times, going on Twitter, posting on my WordPress, during class, and it's like, it's a nonstop business now. This technology allows us to not only save the time, it allows us to change people's lives. It allows us to provide better care. In medicine, there's no excuse. People expect you to do a good job at that, to use all the resources you have available to make their life. Tudo que você tem disponível para ajudar a vida. Na educação, não deve haver nenhuma desculpa. Devemos estar usando todos os recursos que temos disponíveis para fazer o melhor trabalho possível. Aprenda, crie, compartilhe.
Desculpe, gente. Só falando agora para a gente fazer a interpretação do vídeo. Obrigado. Então, dado que o mundo agora está diferente, está mudando, a expectativa do aprendiz são outros. Isso é a chave da conferência. A inovação é precisa. Como nós vamos fazer isso? Manter-nos iguais, a mesma coisa não é aceitável. Vocês ouviram dos alunos. Então, que tipo de inovação é precisa? Eu acho que a inovação na pedagogia, muitos dizem, como vamos treinar esses professores todos na tecnologia? Não é tecnologia, é realmente sobre a aprendizagem, sobre a pedagogia. Passamos muito tempo treinando professores em como usar a tecnologia, nunca focalizar em no que quer dizer para a aprendizagem. Mudando a pedagogia, as inovações que estou vendo vêm de dois modelos específicos. Um chama TPAC, que vocês podem até conhecer, é a confluência da tecnologia, pedagogia, conteúdo, onde eram esferas separadas no passado. Como podemos uni-las para ter o poder das três? Outra é trabalho Ruben Puentedura, que produziu SAMR, uma substituição, aumentação, modificação e redefinição. Ele falou que assim é a maneira de implementar as tecnologias na escola. Então, vou ver o que nós pensamos ao pensar no modelo TPAC. Como você pode unir essas três coisas? Nos anos 90, a tecnologia na escola era o desktop, o PC. A maneira de entregar conteúdo era através do livro de texto. E o modelo de entrega era a professora na frente da aula entregando aos alunos todos de vez. Então, nos anos 2000, passamos ao laptop. Devemos desconectar a aprendizagem, mas a maneira de entregar conteúdo é através do CD, o que mudou na sala de aula muito pouco. Ainda a professora dirige. Agora temos outro modelo bem diferente com a tecnologia móvel. Temos novas maneiras de entregar o conteúdo e pensamos que podemos, afinal, chegar ao potencial de aprendizagem personalizada. Sempre aprendemos na teoria de aprendizagem que devemos personalizar a aprendizagem, mas tem sido impossível agora devido à tecnologia móvel. É inevitável. O que nós fizemos na Apple foi criar as melhores ferramentas para ajudar os melhores desenvolvedores, como Uno Internacional, a criar conteúdo digital. Criamos iBooks Author, iTunes U, e principalmente a maneira de entregar do conteúdo acadêmico. O modelo SAMR, começamos com a substituição, o que Puentedura descobriu que quase sempre quando usamos a tecnologia usamos para fazer exatamente o que fazíamos no passado. Às vezes encontramos que a tecnologia faz melhor. Ele chama o realçar a aprendizagem. Mas o que acontece com realçar as aprendizagens? Muitos professores acham que é bonitinho, mas não é necessário. Então, provavelmente dizem para você, eu tenho muito para fazer, não tenho tempo para a tecnologia. Então, o que Puentedura descobriu que quando você tem um benefício da tecnologia, quando você passa a modificação e redefinição. E modificação, para mim, é o centro de controle que eu aprendi na universidade, que o estudante tem que ser proprietário da sua própria aprendizagem, mas não possibilitamos isso no modelo antigo de aprendizagem. Então, como podemos mudar isso? Como nós, como educadores, professores, como podemos definir o que o aluno deve demonstrar que aprendeu, mas também dar oportunidade e a liberdade para criar e demonstrar o seu entendimento de uma maneira que faz sentido para eles. E a redefinição realmente me muda como professora. É aí que quando começo a usar tecnologia de uma maneira que não podia fazer antes, agora eu sinto que é parte do meu trabalho. Ensinei muitos cursos, muitas matérias, fui professora de colégio de inglês, história e matemática, que me fez uma pessoa muito rara. Eu vou dar um exemplo da história que eu posso ter ensinado e vocês podem achar engraçado. Ensinei a história no Texas. Eu tinha que ensinar o Álamo. Então, vocês podem conhecer o Álamo de outra perspectiva totalmente diferente dos texanos. Eu podia ensinar isso do meu livro de história do Texas, ou podia também ensinar a partir da minha versão online do livro de texto. Então,
o trabalho, dever é a mesma coisa, ler o capítulo 15, responder a metade das perguntas e fazer um dos artigos de pesquisa. Eu nunca dei esse assignment, mas eu trabalhei com muitos coaches, muitos treinadores atléticos que faziam isso. Esse é o trabalho, dever, é um exemplo de substituição, né? Mas se eles tivessem um artigo de pesquisa no final do capítulo, funcionalmente melhor usar a tecnologia online, a versão online, e não a versão em papel, porque quando você tem a versão online, esses pontos de pesquisa são só um clique. Se estão no livro de texto de papel, eu posso ter que ir à biblioteca e como aluno, eu estou pensando se vai ter um impacto na minha nota se não fizer, porque eu não quero ir à biblioteca fazer isso. Então, isso é funcionalmente melhor. É um mau dever, porque como aluno, eu poderia copiar as perguntas no final do capítulo, colocar na janela de busca, e ela me levaria exatamente onde a resposta está no capítulo. Então, outra vez, isto é puramente uma aumentação, um aumento. Mas eu levo meu trabalho como uma professora de história muito a sério. Então, não é uma maneira muito eficaz de ensinar história. Então, eu entrei na web e descobri que o sistema de transmissão pública teve uma série que chama a Experiência Americana, com um capítulo chamado O Alamo. Então, eu podia levar meus alunos a esse site, use um desses recursos, então faz um relatório para a aula. Uma situação de ganho para os alunos, podia escolher seu tópico. Também é bom porque os recursos da PBS provavelmente são melhores do que o que tenho na sala de aula. Serão melhores vídeos. E a outra coisa é que vai me mudar como professora, porque meus alunos já estão encontrando através de inquéritos toda a informação que eu teria ensinado. Então, me faz levantar o meu ensino a um nível muito mais alto. Uma das coisas que não fazemos muito bem na escola é dizer para os alunos por que eles devem aprender uma coisa. Pessoalmente, eu acho que porque você tem que aprender o Alamo é muito importante. Então, eu fui iTunes U, na modificação, eu fui a iTunes U e encontrei esse curso da Universidade Aberta no Reino Unido, que chama Morando num Mundo Globalizado. Globalizado está mal escrito, mas é a ortografia britânica, com S, a gente usa o Z. O que os britânicos sabem do Alamo, mas a descrição, tudo na iTunes U, a descrição para que tem fronteiras, porque as pessoas riscam para atravessar uma fronteira. Este álbum investiga a fronteira entre México e os Estados Unidos como um lugar que divide e une pessoas e fala das diferenças culturais. Então, para mim, o meu entendimento é que você não pode compreender os problemas de imigração entre os Estados Unidos e o México sem entender o Alamo. O problema é que sempre ensinamos da perspectiva do Texas. Isso complica o entendimento de por que é um problema complicado. Então, quando eu escuto o vídeo, em 1891, México ganhou a independência da Espanha, incluindo o território, grande parte do que é o oeste, o faroeste dos Estados Unidos. O estado mexicano de Texas tinha ideias da independência. Você tem que passar a iTunes para ver o resto da história. Mas a pergunta é a seguinte: está contando do ponto de vista do México e não só do ponto de vista do Texas. Então, como professora de história, posso dar uma perspectiva equilibrada da história. Então, esse é meu trabalho. Essa aqui é a maneira como a tecnologia permite transformar a minha prática. Eu não poderia ter feito isso sem acesso à tecnologia. Então, como modelo, em termos de pedagogia, pontuação, é um modelo muito fácil. Como gerentes, você pode ter uma linguagem comum com os professores em termos do que você vê na sua prática ao visitar as salas de aula. Sempre estão em modo de substituição. Como você pode fazer com que aumente? Os professores também podem pesquisar e ver. Sempre parece que faço esse tipo de dever. Eu poderia mudar isso. Então, é um modelo muito, muito, muito bom de instrução.
Então eu acho que quando você olha isso, as pessoas, bom, você é de uma companhia de tecnologia, você só vai falar dos dispositivos que vão à sala de aula, mas a verdade é que eu passo muito tempo também vendo como as pessoas se organizam para aprender. Ao viajar no mundo, eu passo tempo visitando as escolas, vendo como eles arrumam as salas, como a instrução acontece nas salas. E eu falo com os alunos que eles precisam da escola. Então eu vou mostrar umas coisas. Usei o trabalho de David Thornburg, que escreveu um artigo que chama Campfires in Cyberspace. Há 4 maneiras de maximizar a aprendizagem dos 4 tipos de ambientes. O primeiro eu chamo Campfire, fogueira do campamento, que é a sala de aula. Havia um tempo que tinha pouca informação, você tinha que disseminar tudo que você tinha, porque se fôssemos hoje fazer uma caça, se eu morresse, você não quer que a informação morra comigo, já não é o modelo atual, porque temos muita informação, mas continua sendo o modelo mais forte que temos. Também usou a informação, a pesquisa de 1998 do cérebro, dizendo que nosso cérebro é exclusivamente social, que exige colaboração para fazer sentido. Então, para vocês, devem pensar em quando foi a última coisa que você aprendeu uma coisa difícil e descobrir se você queria estar com os especialistas ou você queria estar com novos aprendizes para poder. Você entendeu o que ela quis dizer? Então, essa colaboração, ele chama o buraco de água para encontrar significado com os colegas. Também temos que fazer um significado para nós. Ele chama a cova. É onde nós vamos para refletir. Eu acho que não fazemos muito bem em fazer com que os alunos reflitam sobre o que aprendem. O que aprendi, sei, o que acho que sei. Então ele chama uma cova, um lugar onde eu posso ter silêncio e trabalhar na minha própria cabeça. Onde eu tenho outra opinião que Thornburg diz que você sai e você aprende o que aprendeu, você usa o que aprendeu. Não precisam ter um lugar para celebrar o que sabem, para apresentar, para publicar, para demonstrar ao mundo o seu entendimento. Eu acredito que a maioria das escolas tem campos atléticos, né? Para demonstrar a proeza nos esportes. Provavelmente tem teatros para as artes cênicas. Mas como você vai celebrar, realmente mostrar o que os alunos aprenderam? As pessoas dizem, bem, a gente coloca os papéis na sala, mas não é um público bastante grande. A viajar no globo, eu tiro fotos. Tinha uma escola em Nova York, em Harlem. É uma escola que foi uma escola fraca, e abriram, falecida, abriram a teoria de jogo. O sentimento geral dessa fotografia dá a impressão de que não é aquela sala de aula antiga, as crianças sentadas em filas, olhando para frente para a professora. É um espírito comum. Essa é uma escola na Suécia, eles querem que todo mundo seja parte da comunidade de aprendizagem. Então, eles não querem uma sala onde o professor possa fechar a porta e fazer o que quer atrás da porta fechada. Então, a parede de frente de todas as salas é de vidro. E aí, atrás tem seu buraco de água. O aluno pode trabalhar colaborativamente, a professora vê ainda. Então, trabalha muito bem em termos da colaboração e para incentivar a colaboração. Então, essa é uma escola em Melbourne, Austrália. É uma escola que tive que abrir como estúdio. Não tem campfire. Eles têm grandes aulas com móveis que podem ser flexíveis e podem ser mudados e os estudantes se organizam para aprender. Esse é o diretor que estava aí para explicar porque eu estava tirando foto deles. É o watering hole, o buraco d'água. Eles não têm que ser uma coisa complexa. Eu não vou construir, eu não vou criar um novo prédio. Não é fazer uma nova escola, mas como usar o espaço que você já tem. Essa escola em Harlem, os estudantes estão todos juntos para trabalhar e colaborar juntos. Mas essa escola na Hong Kong,
Eles construíram isso especialmente para que seja como um watering hole. Eles colocaram cadeiras, tem mesas, tudo uma área com luz natural, porque é muito importante para os alunos, para ter esse tipo de ambiente. Você quer que os estudantes queiram trabalhar colaborativamente, mas entenda que alguém está tirando uma foto deles. Isso quer dizer que aí você não vá para se esconder. É muito importante entender que a cultura da escola tem que ditar a responsabilidade dos estudantes, tem responsabilidade quando eles estão trabalhando nesses espaços e que eles podem ser monitorados. E essa outra escola em Suécia, da outra parte da parede de vidro, os estudantes gostam de sentar assim para trabalhar juntos. Como vocês podem ver, tem um estado e os estudantes podem apresentar o trabalho para também ser parte do montanha. Tem um projetor e tem uma grande tela para os estudantes apresentar os projetos. Hoje eu não colocaria um projetor vídeo e uma grande tela, eu colocaria um grande televisor, porque é muito menos custoso, e uma televisão Apple, porque com isso os estudantes podem dizer, mostra o que você está fazendo, e automaticamente o estudante vai passar para a grande tela. Como pessoal de tecnologia, tenho esse sentido de responsabilidade para que os estudantes estejam trabalhando, porque eles sabem que o trabalho pode ser mostrado em qualquer momento na tela. E ao cabo, essa é uma escola em Nebraska que não tinha espaço para fazer uma cova, então tinha um programa de laptop e cada um dos estudantes tinha fones de ouvido para criar esse espaço particular. Isso em Suécia. Eles foram na loja IKEA e compraram essas telas para criar esses cubículos onde os estudantes podem trabalhar independentemente e criar covas. E aqui é uma escola em Harlem, eles usaram simplesmente uma cadeira. E a regra é, se o estudante está sentado aí, você não pode interrompê-lo, porque ele está trabalhando independentemente e eles precisam de ter essa liberdade para fazer o seu trabalho. Então, Mountain Top para mim é muito mais difícil de achar quando eu vou visitar as escolas. Essa é uma escola na Austrália, aquela escola no Melbourne. Eles colocaram um projetor e todos os dias os projetos dos estudantes são mostrados. É uma coisa boa, bem legal. Os estudantes têm que fazer também estudos na comunidade, eles usam wikis, tecnologia, e os estudantes têm que publicar o trabalho feito para que a escola inteira saiba o tipo de trabalho que eles estão fazendo. Mais uma vez, aí eles têm essa voz e aquele sentido de responsabilidade. E na Apple trabalhamos uma coisa chamada aprendizagem baseada nos desafios. Eu já apresentei diferentes conferências em diferentes países do mundo. 3 anos atrás estivemos na cidade de Praga e trabalhamos com Lidskevics Palace no centro da cidade de Praga. Eles trabalham com uma escola onde tivemos o nosso congresso. Eles ofereceram 20 artefatos dos museus que não foram mais usados. E o que os alunos fizeram foi de saber de onde via, qual é a importância desse artigo da República Tcheca, onde pertence no museu, e tinha que criar material de marketing para encorajar as pessoas a visitar o museu para ver os artefatos de arte. À noite de abertura da conferência, fizemos isso no palácio, e em cada sala do palácio, além de ter os artefatos, tínhamos a apresentação dos estudantes, porque era tudo de mostrar o que os estudantes aprenderam para compartilhar. E foi muito impressionante. O ano passado fizemos em Geneva. Tivemos um menino de 12 anos que fez o melhor trabalho para explicar o processo de aprendizagem. Na verdade, ele podia explicar como você pode solventar problemas, como você vai testar, se não dá certo, você ajusta e você tenta mais uma vez. E foi incrível o que esse tipo de aprendizagem baseado nos desafios pode fazer. Então, essa é uma escola na Suécia. Eu gostaria de passar rapidinho nessas imagens. Eles pegaram o conceito de espaços de aprendizagem e eles desenharam nas escolas em base a isso. Mas eles pegaram na escola e pessoalizaram. Então, não tinham 4 coisas, eles tinham 5 coisas.
esse chamado laboratório. O que eu achei impressionante da escola é que está posteada na parede de frente da escola. Então, os princípios pedagógicos, todos os pais sabem exatamente o que a escola ensina, o que está fazendo, o que cada uma dessas áreas deve fazer. Vocês têm o desafio de trabalhar com pais que não querem mudança nenhuma. Esse é um dos modelos que eu achei muito bom, porque a escola fala diretamente com os pais para explicar o que a escola está ensinando aos alunos. Então, eles pediram aos estudantes, o que você ama de vir à escola e o que você não gosta? Eu acho que isso é uma coisa que não perguntamos aos nossos alunos. Aqui os estudantes disseram, eles gostam de visitar a escola, de ter amigos, de ano 1 a 5. Quando eles têm um amigo, eles ficam contentes, mas eles ficam tristes quando eles se sentem sozinhos. Mas a escola construiu um buraco de água nas duas entradas da escola, para que os meninos comecem a escola no melhor ambiente possível, porque eles têm um ambiente onde podem compartilhar e colaborar com os amigos. E esse é o outro, no outro final, muito color, muita cor, espaços para brincar, para criar e para usar a imaginação. Aqui fizeram uma montanha no meio da escola, o nome é Montanha Azul. E do outro lado tem a área onde os estudantes podem fazer apresentações. E embaixo da montanha tem um cavo. Mas o cavo também torna-se uma montanha, porque eles colocam, depois de fazer um trabalho de cena, o que seja, eles podem convidar outros e podem compartilhar o trabalho feito com um grupo. Eles fizeram também esses espaços que têm pequenas aulas, onde você pode usar como cova, como buraco, mas a estrutura inteira é toda preta, disponível para os estudantes e usam isso como uma tela de projeto, onde eles podem escrever todos os projetos e todos os apontes como equipe. E eles asseguram de acomodar os estudantes que gostam de sentar no sol, mas Suécia é muito frio, então desenharam esses móveis para que os estudantes tenham suporte e seja muito cômodo, mas um lugar onde os estudantes podem estudar. Os estudantes adoram. Essas são as cavas que eles construíram nas janelas, naturalmente usando a luz porque o que eles fazem, eles têm que maximizar o uso da luz natural. E, além de ter esses espaços, eles trabalham com atividades físicas. Por exemplo, subir as escadas, fazer exercício. Então, eu vou passar agora o microfone a mim. Não, eu vou compartilhar isso com mim, me desculpa. Porque se eu penso o que a tecnologia faz é para criar esses espaços. Então, as tecnologias para o Campfire são todas tecnologias distributivas, de poucos a muitos. Aquele outro chamado Watering Hole e o Mountain Top são todas tecnologias colaborativas, mas para que seja Mountain Top tem que ter feedback, comentários. Os estudantes têm que ser autenticados na rede. E as tecnologias da Cavo são todas de o que eu vou acessar, quais são os recursos, quais são as aplicações, que tipo de aplicações criativas eu vou dar. Então, sem mudar nada fisicamente nas escolas, assim como vocês podem criar espaços de aprendizagem para maximizar a aprendizagem dos seus alunos. Então, inovação em pedagogia e inovação nos espaços, isso precisa de inovação de gestão, que é inovação em liderança. Uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês é uma coisa que eu descobri viajando pelo mundo todo, são os dois diferentes modelos de como usamos tecnologia. O início, cada um de nós que suportava a tecnologia
fez a parte azul, a parte de produtividade empresarial, a parte dos gerentes, como você faz que as pessoas sejam mais produtivas, como reduzir custos. Você tem que ser muito restringido para que você não pode entrar nas aplicações de outros, centrado na rede, quanto dinheiro, poupança de dinheiro, como eliminando o pessoal. A pergunta, você está colocando tecnologia na aula para eliminar estudantes? Talvez não. Então, a ferramenta de aprendizagem é diferente. Trata-se de criação e disseminação de informações. Trata-se de exploração criativa e criar e explorar para isso. Isso é uma coisa que me emociona muito como pessoa, a tecnologia. Como eu posso manter a rede se as pessoas estão explorando? Uma pessoa de tecnologia deve ter um bom programa de recuperação. Tudo tem que ser altamente interativo, ad hoc e colaborativo. Então, quando temos um sistema como na parte sul, e eu, como professora, quero colaborar com uma pessoa de outra universidade, não posso fazer com a rede. Tenho que passar todos os outros níveis antes de ter autorização para abrir esse portal. E quando isso aconteceu, o momento acabou. Os professores falaram, nunca pude usar isso porque não responde à minha necessidade de fazer imediatamente. As soluções têm que ser expressivas, quer dizer que você tem que se assegurar que a rede que você tem um grande e amplo de banda e tem que ser centrado no usuário. Eu fui contratada para ser a diretora principal de um sistema de 78 mil estudantes. Porque ele queria mudar o departamento de que é o nome do departamento, ao departamento de como podíamos servir vocês. E para completamente ter um enfoque diferente no usuário e na aula de classe, e você vai medir sucesso pela oportunidade de propriedade. Você atingiu o seu objetivo, você chegou na sua visão. Se você comprou barato. E nós achamos que as escolas sucedidas têm os dois sistemas. Então, como gerente, provavelmente vocês estão acostumados na parte azul. Mas como gerente, que é também um líder, na verdade você tem que trabalhar. Tem que trabalhar na parte verde. Tem que se assegurar de ter os dois. Então, talvez você vai ter que considerar a dimensão de gerenciamento e de liderança. Eu achei um site na internet que fala dos roles. Talvez você já está focalizando isso. Supervisar os processos, concentrar, ter um equilíbrio, execução, boa execução, solução rápida dos problemas. Tem processos, porque as pessoas entendem os processos, dá boas direções de técnicas e processos. É o último, eu não sei se eu concordo ou não, mas a persona remota é impersonal. Criar uma distância entre você e os professores, para que você não seja amigável demais com os estudantes. Eu não sei se eu concordo com isso ou não, mas a definição de um líder precisa que você queira criar o futuro. Também você tem que fazer mudanças, trata-se tudo de mudanças. Os líderes também pensam de ideias, você tem que ter visão, mas a sua visão não pode ser só a sua visão, tem que ser uma visão compartilhada. E também você quer ver problemas como oportunidades. Então, não é somente solventar problemas, mas ter paciência. Porque se você usa isso como oportunidade, você pode fazer novas coisas. E vamos tentar de mudar. E você vai focalizar mais a substância, não tanto o procedimento. E aí você pode ver uma coisa e dizer, isso é uma coisa velha, mas talvez agora é hora de mudar isso. E talvez vai nos permitir de ver essas mudanças. E depois eles dizem que a liderança, você deve imitar o melhor professor universitário. E como eles te ajudaram a aprender e a fazer coisas. E a coisa final
Eu acho que, mais uma vez, é uma coisa que eu vejo em todos os materiais da UNO International, é alta inteligência emocional. Como você trabalha bem com pessoas. Se você se lembra dessas 10 destrezas vitais para ser sucedido no ano 2020, uma dessas era inteligência social. Como você sabe, e como gerentes, talvez vocês sabem que às vezes as destrezas pessoais são muito mais importantes de qualquer conhecimento que você tenha. As destrezas sociais vão afetar mudanças e sua habilidade de fazer isso. Então, eu queria somente fechar com esse vídeo particular. É hora de uma conversa sobre aprendizagem, uma conversa onde as ideias inovativas sejam compartilhadas, baseado em ideias inovativas e crescimento. Ser mais de falar e falar e falar. Uma conversa que vá além disso, como uma boa educação, trabalhando com as coisas que são possíveis. Nós sabemos que vocês são as pessoas que entendem a aprendizagem melhor. Você sabe como é a aprendizagem, a descoberta, as pesquisas, a colaboração. E você sabe que é pessoal para cada estudante. A nossa tecnologia tem um rolo nesse tipo de aprendizagem. Estamos vendo isso todos os dias, nas aulas de classe no mundo inteiro. Os estudantes estão gostando de ler, aumentaram a frequência de leitura, melhorando matemáticas 40%. Os estudantes estão gostando da leitura, melhorando matemáticas, estão vendo a escola todos os dias muito contentes, estão lembrando do que eles aprendem, continuando com educação, com emprego ou treinamento, e sucedendo. Agora, esse é um grande compromisso. Hoje, professores nos dizem que assim os estudantes querem aprender, ensinando as maneiras como os professores querem ensinar. Achamos que isso é uma coisa maravilhosa, poderosa, um momento crítico para começar a aprender primeiro. Essa é porque nós pensamos que é hora para ter uma nova conversa acerca de aprendizagem. Nós queremos conversar com vocês a partir de hoje. Apple. Muito obrigada. Muito obrigada, Stephanie. Eu acho que aqui todos estamos muito contentes hoje de saber que temos grandes educadores dentro de Apple e que eles estão nos ajudando para fazer realidade esse sonho. Muito obrigada, de uma professora a outra professora. Obrigada. Talvez Talvez o primeiro sinal de mudança sejam as pessoas aqui que não estão escrevendo, mas estão tirando fotos com o iPad. Vocês querem levantar para ver quem está tomando notas no iPad? Então, vocês são representantes do século XXI. Temos que tirar uma foto. Então, vamos tirar uma foto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Mini.